E nós passamos agora a conversa sobre estes assuntos com o nosso painel habitual de analistas. Eu vou começar pelo estúdio. José dos Santos, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Dorival Aleixo. Também cumprimentar os nossos colegas que estão de forma virtual, o Wellington e o Isaú, e extensivamente aqueles que nos ouvem de casa. Obrigado. E neste dia em que completamos 200 edições de Hora 10 da Noite, eu estendo também o meu boa noite ao Isaú Agostinho, na Itália, e ao Wellington Calazans, na Suécia. Boa noite aos dois. Wellington, bem-vindo. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite, Sal, boa noite, Joseph dos Santos, e boa noite a você assistindo aqui ao canal TPA Notícias. Parabéns aí, Dorivaldo, pela edição de número 200 do Hora 10. Ok. Obrigado, estamos todos de parabéns, pois vocês também são elementos importantes e fundamentais para que a Hora 10 aconteça e para que possamos levar não apenas a informação, mas também a análise aqui aos nossos telespectadores. E é exatamente por este ponto que nós vamos começar. Vamos olhar aqui para as questões que fazem a atualidade internacional desta terça-feira. Vamos começar aqui com um olhar para a Rússia, que no dia do seu 78º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha, foi lançado aqui o apelo à vitória na Ucrânia. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, chegou inclusive a acusar o poder ucraniano de ser um regime criminoso instaurado por um golpe de Estado e que obriga o seu próprio povo a viver uma catástrofe. Vamos, em linhas gerais, olhar para este que foi o dia da celebração da vitória soviética, mas também trazer aqui na nossa conversa alguns pontos que marcaram mesmo o discurso do presidente russo Vladimir Putin, sendo este um dos pontos. É por si que nós vamos começar, Joseph, daqui a olhar para este assunto. Sim, efetivamente, passados 78 anos desde o término da Segunda Guerra Mundial, na verdade, mais uma vez a Europa protagonizar um evento que deixa o mundo a desejar, uma vez que era expectável que a Europa, tendo passado por vários eventos similares, não só desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo a Primeira Guerra Mundial e, portanto, outros eventos que existiram quando ainda subsistiam as monarquias, as grandes revoluções que passaram no século XVIII e XIX na própria Europa, que transformaram os Estados monárquicos, na sua grande maioria, em Estados democráticos de direito. Lamentavelmente, se quisermos recuar ainda mais sobre as três grandes idades em que o mundo passou, ainda assim, 78 anos a Europa volta a protagonizar um evento que põe em causa o repensar daquilo que poderia ser a comunidade internacional, se de facto estão ou não criadas todas as balizas necessárias para termos um mundo cada vez mais sólido, mais seguro, mais robusto, e que nenhuma integridade territorial, fundamentalmente a territorialidade, o princípio da territorialidade seja, portanto, violado. Mesmo se criando, depois de 45, as grandes instituições supranacionais que, em princípio, iam defender e advogar pela comunidade internacional, pela invasão de países, como tecnicamente se cumpre com todos os requisitos daquilo que o Estado russo faz ao Estado ucraniano. Ainda assim, lamentavelmente, vivemos uma situação como essa. Ora, como é da praxe, o presidente russo fazer o seu discurso na Praça Vermelha, uma vez que os russos, em 45, sob a liderança de Iosif Stalin, chegam, é o seu entendimento, que chegam primeiro, o Exército Vermelho chega primeiro à conquista daquele grande feito, então, que era o combate contra a ideologia nazi e, materialmente falando, então, o exército de Adolf Hitler. Ora, a Europa
mais uma vez se encontra numa situação muito tensa. Aqui o discurso de Vladimir Putin é naturalmente segmentado em função da própria circunstância que a Europa está a viver, aborda sobre várias temáticas que seguramente com os meus companheiros vamos aqui fazer uma ratio exegética sobre os vários pontos que foram abordados. Putin fala e dispara fundamentalmente sobre a liderança do Ocidente, que tenta mais uma vez acurralar os russos numa situação muito difícil, chama também nomes do passado sobre a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, portanto, e considera-se como que o seu país está a tratar de desnazificar e também pacificar aquelas regiões nas quais, pelo menos até agora, já foram ocupadas. Penso eu que estaríamos a falar de cinco regiões, começando com a região de 2014, que é a zona da Crimeia, e estaríamos a falar da sexta, então, se Bakhmut tivesse também já sido considerada, portanto, anexada. Mas, num todo, portanto, o discurso do presidente Putin se incide sobre várias questões, nas quais dispara contra a Crimeia, diz qual é o seu objetivo com esta operação especial que o mesmo está a incursionar sobre este país, aborda também sobre a liderança europeia, que insiste neste patamar, portanto, vê a si mesmo, o seu país, como um país pacificador, que tradicionalmente sempre foi um país pacificador, mas que claramente se subjaz no seu discurso que está preparado para ir até as últimas consequências, se este for o caso. Não é? Wellington, vamos também ouvi-lo aqui sobre este assunto, este dia da vitória russa, onde Putin aproveitou para, de forma objetiva, retratar a Rússia como vítima e culpar mesmo o Ocidente por esta guerra que estamos a acompanhar já desde fevereiro do ano passado. Uma análise distante, ele não mentiu. Né? Tudo que ele falou sobre golpe é verdade. Né? Um governo que tinha sido eleito na Ucrânia foi deposto através de um golpe. O Volodymyr Zelensky chegou ao poder através de uma situação artificialmente criada para que ele chegasse ao poder. E a NATO se utiliza do solo ucraniano para uma briga, a NATO que não tem nenhuma razão de existir, e o dia de hoje é um ótimo dia para essa reflexão. A NATO é mais perigosa para o planeta do que a Rússia, e isso está provado. Então eu acredito que essa perseguição da NATO à Rússia em solo ucraniano seja, sim, uma verdade histórica, e estamos aqui diariamente, ou quase que diariamente, pelo menos semanalmente, estamos aqui, né, fazendo relatos sobre a presença de diversos países em solo ucraniano numa briga contra a Rússia, mas que sempre foi vista como uma briga para chegar à China depois. E com a derrota militar na Ucrânia, essa necessidade de atingir a China tem sido acelerada e também será um dos temas aqui do nosso comentário. Mas eu não ouvi nenhuma mentira do presidente Vladimir Putin quando ele fez as afirmações que fez. Né? E considero que é, sim, uma guerra contra a Rússia de um conjunto de países e que, por isso, toda a dificuldade de encontrarmos aí caminhos de paz, já que esses países têm declarado publicamente que somente uma derrota da Rússia poderá salvar uma ordem mundial baseada em regras. Então, teremos aí uma queda de braço longa e com sacrifício de muitos ucranianos, certamente. Wellington, um outro assunto que também faz aqui da atualidade, e o Issal também foi aqui muito claro em avançar que tocaríamos neste assunto. O novo pacote de ajuda dos Estados Unidos leva assim a assistência militar total daquele país à Ucrânia
para mais de 36 mil milhões de dólares desde o início da ofensiva russa. A modalidade passou a ser outra, mas se olharmos para estes números e fizermos também aqui uma volta para aquilo que foi a ajuda militar ou apoio militar dado até aqui, não estamos a falar de pouca coisa. Muito dinheiro, não é? E todos sabem que boa parte desse dinheiro não sai de uma planilha, porque é apenas uma dívida que tem sido criada para que a Ucrânia, em algum momento, porque não existe almoço grátis, né? E toda essa doação ela vai ter que ser devolvida pelos ucranianos se a situação um dia chegar ao ponto de paz. Acontece que as armas que são prometidas, elas não chegam na sua totalidade, já existe comprovação de que boa parte delas vai para grupos terroristas ou são vendidas no mercado clandestino, e também tem armado grupos que são oposição a desafetos diplomáticos dos países membros da NATO. Isso é uma outra questão que, no futuro, vamos ver inúmeros focos ainda mais aprofundados de guerras e instabilidades em diferentes partes do planeta, inclusive aqui na Europa. E o dinheiro, né, é aquela fábrica de dólar lá dos Estados Unidos, que eles dizem que estão entregando, mas ninguém está vendo. Né? Afinal de contas, são meses, mais de um ano, né, 1 ano e 4 meses agora, de derrota da NATO em solo ucraniano, e aqui faço até um reforço da minha opinião anterior, porque a NATO já está assim nessa guerra, não há como disfarçar mais, porque todos os equipamentos ucranianos hoje são fornecidos, né, eles são fornecidos pelos países membros da NATO. E os Estados Unidos agora diz que mudou a modalidade, mas na verdade ele apenas anuncia para o próprio povo, porque já há uma situação de repúdio muito grande dentro dos Estados Unidos. Os norte-americanos não querem mais esse tipo de apoio, porque os norte-americanos estão vivendo uma situação econômica muito ruim, e o Joe Biden diz agora que vai oferecer em forma de crédito. Nunca deixou de ser em forma de crédito, porque tudo que foi oferecido seria cobrado depois. Só que agora está sendo anunciado como realmente é. É só isso, Dorivaldo. Na minha opinião, obviamente. Certo, certo. E é a sua opinião que importa. Joseph, como é que olha aqui para este apoio ou esta nova ajuda, este novo pacote de ajudas que foi aqui anunciado? Por outro lado, há também esta inquietação aqui levantada pelos próprios americanos, que nunca viram isto com bons olhos, e acredito que hoje em dia, mais do que nunca, em meio à situação económica que o país também está a atravessar, como disse o Wellington, e tivemos a oportunidade, inclusive, também de ouvi-lo conversar aqui connosco sobre isso, quando na semana passada abordávamos aqui já alguns temas também envolvendo os próprios americanos. Mas, de forma geral, qual é a sua visão à volta deste ponto aqui? Bom, são 1,2 mil milhões, bilhões, se quisermos, de dólares, que mais uma vez foram aqui anunciados pelo governo norte-americano, e meio que na diagonal subscrevo aquilo que o Wellington disse. Há aí uma paridade na rácio, uma vez que este dinheiro, naturalmente, que será devolvido. Agora, assim, a pergunta que me coloca pode ser vista de duas frentes. Primeiro, sobre aquilo que os americanos têm sistematicamente vindo a fazer desde a Segunda Guerra Mundial. Parte da sua projeção de força externa sempre foi buscar aliados e tentar, de alguma forma, na sua narrativa, dividir para reinar. Naturalmente que aqueles Estados que são mais sólidos e que têm alguma experiência conseguem ultrapassar este tipo de situações. Estamos a falar em contextos diferentes. Portanto, 78 anos atrás, o contexto multipolar era completamente diferente. Havia praticamente uma única cadeia de mando
internacional, independentemente de haver os dois polos que já existiam naquela altura, mas claramente os Estados Unidos, sob a liderança da União Europeia, fortaleceu-se muito mais em vários aspectos, sobretudo no sistema político, que é o mais comumente utilizado. Mas, por um lado, esta que é a forma que os americanos encontram sempre de projetar a sua força externa. E, do ponto de vista externo, vamos segmentar em duas. Por um lado, ao apoiar a Ucrânia, naturalmente que os Estados Unidos mandam uma mensagem clara de que o nosso compromisso com a Ucrânia persiste, independentemente de todas as situações, todas as adversidades que forem aparecendo. E também há uma outra mensagem que é não somente para a guerra que está a ocorrer no momento entre a Rússia e a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos, em território ucraniano. Esta é a minha definição, porque converge com aquilo que, mais uma vez, o Wellington disse, que todos os equipamentos que estão a ser utilizados pela Ucrânia são praticamente fornecidos pela OTAN e também, fundamentalmente, pelos Estados Unidos, como estamos aqui a ver, quer do ponto de vista financeiro e quer mesmo em material bélico. Portanto, os Estados Unidos projetam aqui a sua força utilizando este parceiro europeu em território ucraniano para demonstrar o seu compromisso de continuar a afastar a oposição russa, por um lado, mas por outro lado também vê aqui a margem em levar, digamos assim, por tabela, aqui o governo de Pequim. O que é que se está a passar? É que os americanos querem voltar a posicionar-se no mundo como a economia que determina, digamos assim, a equação do eixo global atual, que é uma situação que eu perspectivo ser muito difícil, porque hoje é impossível existir um único ator mundial que determine todas as balizas, quer do comércio internacional, da própria política internacional. Portanto, os americanos, ao projetarem a sua força através da Ucrânia, mandam também uma mensagem clara que está a ser, de alguma forma, está a impactar também nos seus parceiros europeus para com a China, que seguramente mais adiante vamos abordar, que tem a ver com essas retaliações e sanções que os países do continente europeu têm estado a fazer, inclusive agora para as empresas chinesas. Agora, do ponto de vista interno, isto também tem consequências, naturalmente, e aquilo que esteve a dizer, e bem, a semana passada, penso que foi a semana passada, que dissemos aqui que a secretária de Estado, que é o equivalente aqui seria a nossa ministra da Economia, a senhora Janet Yellen, dizer que a economia norte-americana está a escapar por um fio. Portanto, temos até julho, dizia ela, que os americanos vão ficar sem dinheiro para pagar as suas contas. Portanto, tecnicamente entrariam em default, ou seja, entrariam no incumprimento de pagamento de contas. Aqui, o que ela vai fazer é empurrar literalmente a bola para o Congresso e aperta, de certa forma, também ao empurrar, passar esta bola para o Congresso, e aperta também o presidente Joe Biden. E aí nasce a grande narrativa. Como é possível nós fazermos este tipo de concessões para a Ucrânia quando os Estados Unidos estão a viver situações deste género? Para ver que pode-se efetivamente encontrar outras equações para solucionar este tipo de situações sem necessariamente provocar, estimular países pequenos como a Ucrânia só para preservar um velho orgulho de que, de facto, nós continuamos a mandar ou determinar as políticas externas do globo. E os Estados Unidos agora, em julho, naturalmente que o presidente americano terá que chamar os republicanos, uma vez que o Congresso, pelo menos a Câmara Baixa, está sobre a liderança dos republicanos, a Câmara Alta, sim, tem a liderança dos demócratas, mas para poder
governar, para poder encontrar uma equação para solucionar este tipo de situações, uma vez que este tipo de equação econômica que se planteia a secretária Yellen só pode passar por aprovação do Congresso. Portanto, naturalmente que há uma exaustão por parte da sociedade americana, por parte do próprio Congresso e fundamentalmente por parte dos republicanos, que já não encontram necessidade de continuar a estimular esta situação da guerra. Eventualmente, isto depois vai impactar, provavelmente numa outra altura vamos abordar isto, que o facto de que Donald Trump está aí à espreita, independentemente das situações que está a viver, mas que seguramente isto será um tema que vai também recalcar sobre as eleições norte-americanas que aí se avizinham. Portanto, a forma como os demócratas estão a agizar a questão da política externa, fundamentalmente na sua projeção externa, com a guerra na Ucrânia, que é o eixo atual do mundo, e a forma como está a ser ditada a política interna norte-americana, esta questão seguramente estará na balança das decisões do povo ou do eleitorado norte-americano. Vamos ouvi-lo também aqui, muito rápido. Joseph, pede a palavra por algum instante. Dizer que, obviamente, que não cumpre com o pé da letra, se quisermos. Vamos dizer que não cumpre com o pé da letra daquilo que o Tratado da OTAN de 49 determina. Por quê? Ou seja, não cumpre de que a Rússia está em conflito direto com a OTAN. Obviamente que não cumpre, mas se quisermos fazer aqui uma interpretação extensiva para além daquilo que diz a norma, que diz a escrita, que diz o papel, o facto é que, materialmente falando, e aliás, ouvimos qualquer líder da administração Zelensky falar, e vai falar em pedido de ajuda, vai falar em adesão, vai falar em mais munições, vai falar em mais dinheiro. Portanto, todos os recursos materiais bélicos que a Ucrânia está a utilizar neste momento, passados quase 15 meses desta invasão, ou qualquer que seja a terminologia que quisermos utilizar, não são da Ucrânia. Portanto, se quisermos analisar desde esta perspectiva, então, quem está neste confronto direto é a Rússia e membros da OTAN, certo, conjunto com os Estados Unidos. O dinheiro que foi enviado, estamos a analisar agora, é dos Estados Unidos. Os 36 mil milhões é o maior doador, são dos Estados Unidos. É a aliança da OTAN. Portanto, cumpre com todos os requisitos, pelo menos materiais, para se poder afirmar que esta contenda é entre a Rússia e a OTAN sob a liderança dos Estados Unidos. Agora, se quisermos seguir, obviamente, a ratio do papel, o formalismo daquilo que implica, e naturalmente sabemos que o artigo 5 determina que, portanto, esta guerra estaria numa maior escala se cumprisse com aquilo que escrupulosamente se diz o tratado, mas a verdade é que também, se fosse apenas a Rússia e a Ucrânia, neste confronto que iniciaram há 15 ou 16 meses atrás, sem a ajuda de nenhum outro país externo, naturalmente que já teríamos provavelmente um desfecho que muito seguramente seria mesmo uma rendição completa do Estado da administração Zelensky. Portanto, obviamente que eu compreendo aquilo que disse o meu colega de painel, mas a nossa visão é muito mais materialista do que formal. Certo. Mas o que é mesmo uma particularidade é o dia de hoje, é também o dia da União Europeia, e eu passaria já agora também a palavra a Wellington, que estamos já há algum tempo sem ouvi-lo. Wellington, olhando para aquilo que a data representa, era expectável que as temáticas que fizeram parte da celebração
deste Dia da União Europeia de 2023 fossem estas, que passam também por alguns pontos aqui mencionados pelo Issao e pelo Joseph, como as negociações da adesão da Ucrânia à União Europeia e outros aspectos que seguramente também vai querer aqui destacar. Nada me surpreenderia, né, Dorivaldo? O Ocidente tem provado que está numa permanente luta pela própria sobrevivência, seja através do bloco da NATO, quando... Aí temos que voltar, sim, já que o Issao propôs um debate, quando Turquia e Hungria têm, em alguns pontos, aspectos muito mais lúcidos dentro do bloco, porque reconhecem que sem o diálogo com a Rússia, a situação ficaria impossível para esses países membros. Enquanto outros países enxergam que, se não houver esse envolvimento da NATO, através deles, né, de uma maneira extraoficial, mas com uma carga de propaganda extremamente forte, eles irão perder toda uma conquista histórica. Então, esse é um assunto que certamente deverá voltar para um debate aqui. E a mesma coisa com a União Europeia. Não há ambiente nenhum para que a Ucrânia seja membro da União Europeia. Um país altamente envolvido com corrupção, um país que está em guerra e que vai sair dessa guerra, se sair, altamente endividado, será um peso assim insuportável para o bloco, né, que está em sérias dificuldades, que vive um momento de inflação, de desemprego, de instabilidade, de crises políticas em diversos países, de transferência da indústria para os Estados Unidos e para a China. Então, existe um cenário do ponto de vista econômico, que é isso que pesa. Guerra é economia. Então, não, o uso das armas é o recurso último depois da ausência completa de possibilidade de diálogo. Tanto que, quando falamos aqui em solução para o problema da guerra, falamos em diálogo, né? Então, rompeu o diálogo, começa a guerra. Inicia o diálogo, termina a guerra. Mas não tem condição, na prática, de Ucrânia ser membro da União Europeia. Não há condição, sob nenhum dos aspectos, do ponto de vista das exigências do bloco para uma adesão, do ponto de vista do ambiente interno da Ucrânia, que não permite isso. Se a Ucrânia for aceita como um país membro da União Europeia, o que vai acontecer é um êxodo massivo. Os ucranianos terão diferentes países para fugir e teremos ali um país esvaziado, como temos visto com alguns outros países do leste que entraram no bloco da União Europeia e que, durante muitos anos aqui, eles serviram apenas como fornecedores de mão de obra barata através do êxodo e do desespero de inúmeras pessoas. Então, acredito que uma adesão da Ucrânia ao bloco comum europeu será uma catástrofe para aquilo que a União Europeia diz defender, inclusive e principalmente o combate à corrupção, né? Porque estaria brindando a corrupção, seria um prêmio à corrupção, porque é um dos estados mais corruptos do planeta, a Ucrânia, antes mesmo de todo esse conflito que está acontecendo com a Rússia, e seria também um peso a economias que já estão realmente numa situação extremamente grave. Essa é a minha visão sobre o tema. Joseph, vamos também aqui ouvi-lo, apesar de serem discussões que permanecem, o tema Ucrânia foi o central, digamos, para vários líderes europeus durante a celebração deste Dia da Europa, sendo muitos deles da União Europeia também. Sim, inclusive mudou a data de comemoração, tanto de um dia para o outro, passou agora a comemorar com os aliados europeus, como disse o Sr. Zelensky ontem, daí ser chamado de traidor também pelos representantes do governo de Vladimir Putin. Pronto, eu entendo que esta dicotomia vai continuar, uma vez que as posições elementares que deviam, pelo menos, convergir são completamente antagónicas, na medida em que
a Ucrânia continua a se refugiar naquilo que considera ser os seus aliados e, portanto, a Rússia mantém uma posição que, de resto, praticamente nunca alterou. A Rússia sempre entendeu que esta aliança não devia existir, fundamentalmente depois dos acordos que foram feitos, portanto, 6 anos depois da criação da OTAN, quando se cria em 1956, portanto, nasce um outro bloco que dava, portanto, confrontaria com a OTAN e vem se desintegrar, portanto, na década de 90, com a desintegração da URSS. Portanto, dizer que, fundamentalmente, nesta época, já não devia estar a existir, não havia razões objetivas, pelo menos do ponto de vista daquilo que era a nascência, portanto, os valores, a defesa dos valores da OTAN. Mas dizer que, quando me perguntava o meu colega sobre os 2 países que cita, naturalmente que são países que têm uma lógica muito diferente da grande maioria, que é um direito que se reserva aos Estados soberanos. Portanto, me parece que a grande maioria dos países que compõem mesmo este bloco tem um posicionamento completamente diferente, que é esta maioria que tem estado a subsistir, pelo menos do ponto de vista material, não formal, material, este conflito, juntamente com os Estados Unidos. Portanto, daí que aqui a nossa análise não vai, e em nenhum momento nós estamos a dizer que há um confronto direto. Nós estamos a dizer que, do ponto de vista material, porque se existisse aqui de outra forma, se quisermos formalizar isso, aí sim, estaríamos num confronto muito em maior larga escala. Agora, eu entendo que, pelo menos objetivamente falando, não existem condições para que a Ucrânia adira então à União Europeia. Portanto, é um processo que ainda vai levar muito tempo, por causa de todas as variáveis objetivas que o Wellington já aqui elencou, porque a Europa neste momento está a viver. Portanto, o Wellington fez referência desde o ponto de vista da Ucrânia, mas vamos aqui olhar desde o ponto de vista da própria União Europeia para com o país Ucrânia. A União Europeia está a viver neste momento um momento muito difícil, praticamente de recessão. A própria maior economia deste bloco está a aproximar-se com um crescimento de 0,5%, é o que se projeta. Portanto, a economia da União Europeia está em bloco, pelo menos, numa situação muito difícil. O Reino Unido, que saiu do bloco, já há vozes que se levantam mesmo que, pelo menos, mais de 55% já começam a discutir a possibilidade de uma adesão, porque agora começam a ver que estavam melhores dentro do que na atual condição. Portanto, a França vem vivendo crises internas praticamente cíclicas, mesmo antes da reeleição de Emmanuel Macron, que são as 3 maiores economias. Portanto, Portugal teve, apesar de ser um país com uma expressão muito mais reduzida, mas teve pelo menos aqui notícias positivas, do ponto de vista pelo menos da sua economia, mas que também do ponto de vista político tem estado a viver as suas situações internas. Portanto, me parece que o próprio Bloco vem vivendo situações muito difíceis. Agora, a situação endêmica que vive a Ucrânia é muito antes desta guerra. Não é a situação da guerra que provoca a Ucrânia ser um país com um índice de corrupção muito elevado, com um índice de pobreza muito elevado. Estamos a falar de aproximadamente agora, após guerra, um aproximar de
de 14,6 milhões de pessoas que foram deslocadas. Portanto, todas essas pessoas, estamos a falar de mão de obra que seguramente será mão de obra barata, porque se você se desloca de um local para o outro, não vais querer exigir as melhores condições de trabalho, ou pelo menos a paridade salarial com aquele que é nativo. Se houver se a Ucrânia aderir diretamente já à União Europeia, também vai provocar situações econômicas mais alastrantes no próprio bloco. Portanto, todas essas situações, independentemente do contexto que está a se viver da guerra, devem ser sopesadas e colocadas sobre a balança, porque o que senão vai acontecer é continuar a arrastar a economia europeia para o abismo. Certo. Wellington, a China ameaça retalhar eventuais sanções europeias a empresas chinesas. É também um assunto que faz parte da atualidade internacional de hoje. Vamos tentar ver se conseguimos analisar aqui em 2 minutos para cada um, porque estamos já com o tempo a esgotar-se, mas eu perguntava se é mesmo um posicionamento legítimo este aqui apresentado pela China. Sem dúvida, a China é um país soberano, a União Europeia não tem nenhuma autoridade para definir qual o tipo de relação que a China deve ter com a Rússia, com qualquer outro país, e se há aqui algum país ou um conjunto, um bloco de países que vai sofrer bastante caso essa guerra econômica seja iniciada, que, como eu falei no início do meu comentário, esta é a verdadeira guerra, a guerra contra a China. A Rússia tem sido utilizada como uma espécie de preparação para uma guerra com a China pelos países membros da NATO, pelos países da União Europeia. Então, eu acredito que mais uma guerra por procuração dos Estados Unidos da América, que é um grande beneficiário de uma guerra entre a União Europeia e a China, mas eu acredito que será impossível que a Europa queira aceitar mais esse desafio, para além da Ucrânia e de todas as derrotas econômicas e todas as outras que temos conhecimento, inclusive militar, em solo ucraniano. Se partir agora, nesse momento em especial, para uma guerra contra a China, será uma derrota sem precedentes para o bloco comum europeu. Eu vou agradecer aqui a presença dos dois mais uma vez, Isao Agostinho e Wellington Calazans, dizer que queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Uma ótima noite aos dois, grande abraço. Boa noite, até a próxima. Um grande abraço ao colega Joseph também e ao público. Obrigado, estamos juntos. Até já. Joseph, vamos aqui também ouvi-lo, da volta deste último assunto que trouxemos aqui em análise, a volta desta possível retaliação. A China está, assim, a ameaçar eventuais retaliações sobre essas sanções europeias a empresas chinesas. Qual é a sua visão? Vimos já aqui o Wellington e o Isao também. Há legitimidade neste posicionamento? Efetivamente, a China, como qualquer outro país, tem, portanto, a soberania para relacionar-se com qualquer Estado que entenda que os seus interesses vão confluir, portanto, interesses económicos, políticos, ou seja eles quais forem, portanto, e à luz do direito internacional se lhe reserva este direito a qualquer Estado, que é a soberania aqui, se quisermos por extensão, é a soberania económica, que é, em definitiva, o valor que tem ou a potestade que tem o país de determinar a política, no caso aqui, política externa, económica da sua economia. Agora, a União Europeia aqui, mais uma vez, unilateralmente, me parece que por arrasto da situação que já se vive tensa, está a tentar encurralar a China numa posição em que haverá naturalmente consequência para os dois lados. A China, por um lado, está a ver uma situação que é difícil, mas ainda assim me parece
mais gerível em função da situação que está a viver a Europa, porque a Europa é o centro onde gravita fundamentalmente o comércio internacional, mundial. Sabe que o primeiro bloco comercial melhor gizado é naturalmente o bloco econômico europeu. Daí que as grandes transações comerciais passam fundamentalmente por este bloco. Mas, por outro lado, a China tem a situação do Taiwan aí perto, portanto, os Estados Unidos estão a tentar fazer pressão por causa desta situação. Tem a situação da Europa, que é a guerra entre a Ucrânia e os Estados Unidos, e tem, naturalmente, esta situação com a União Europeia, perdão. Antes dessa situação, tem a situação da guerra comercial, que foi iniciada por Donald Trump, e depois tem essa situação com os europeus. Me parece que o posicionamento de Emmanuel Macron sobre este posicionamento que é da China e do Taiwan, dizendo mesmo que a Europa não se deve levar por arrasto às tensões que existem entre os Estados Unidos e a China, de alguma forma pode começar a ganhar mais alma, porque naturalmente a Europa vai sentir o impacto desta situação. Já está a sentir o impacto em função da guerra que está a viver, portanto o preço das commodities na Europa hoje já se revelam completamente diferente do que há 16 meses atrás. O nível de vida dos europeus hoje é muito mais caro dentro dos 26, portanto anteriormente 27 Estados que compõem esta união, portanto, e as condições objetivas de sobrevivência na Europa são muito mais caras. Portanto, a Europa hoje vai buscando alternativas, fundamentalmente do gás e de outros meios de sobrevivência. Ser arrastrada a colação por causa desta situação da guerra, sancionando empresas chinesas, a China desde 2010 tornou-se o segundo maior parceiro deste bloco. Portanto, ao se tornar parceiro, grandes empresas chinesas, grandes sócios chineses estão naturalmente a comercializar neste mercado. Ao sancionar estas empresas, naturalmente que haverá retaliação, certo, como disse bem o ministro chinês sobre esta matéria. E imaginemos mais retaliações que vêm já por causa da situação da Rússia, a guerra que está a haver, mais retaliações que estão a vir agora da China, naturalmente que vai dificultar o nível de vida dos europeus e que seguramente eles terão de repensar sobre esta situação. O último elemento tem que ver com aquilo que os americanos naturalmente vão querer continuar a empurrar os chineses para um canto, e por arrasto vêm então os líderes, pois me parece que devem de facto ser autônomos nas suas posições e não serem levados por arrasto por causa desta situação. Agora, por último, me parece que a China também está a fazer algo inédito, que, regra geral, a composição do sistema político do chinês reside muito sobre a pessoa do presidente da República, mas hoje os chineses começam já a utilizar também outras variáveis dentro da sua política para maximizar ou ecoar a sua voz em função dos seus diferentes posicionamentos, quer contra a Rússia, quer contra os Estados Unidos, quer contra a Europa. E, por exemplo, nós vimos há 2 dias atrás o vice-presidente chinês, que quase pouco se ouvia falar, também teve em digressão na Europa. Agora estamos a ver o líder Qin Gang das relações exteriores também está, portanto, na Europa por uma digressão. Temos estado a ver agora ministro também em digressão à Europa, portanto, todos diferentes, ecoando a sua voz em função daquilo que são os interesses chineses, e já não se vê somente aquilo que era a tradição, que era o presidente chinês a abordar sobre todas as matérias, que me parece que dessa forma era muito mais exaustivo. Portanto, para terminar mesmo, José. Não, dizer que vamos ver, ainda há muitas variáveis por se analisar, portanto, seguramente nos próximos dias teremos novidades para analisar. Afirmativo. E como estamos aqui todas as noites, teremos seguramente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Grande abraço.